Olá pessoal, bem-vindos. Vamos à resolução da questão 8 da nossa lista. O enunciado diz o seguinte: a figura a seguir ilustra dois blocos A e B de massa MA 2 kg e MB 1 kg. Não existe atrito entre o bloco B e a superfície horizontal, mas há atrito entre os blocos. Os blocos se movem com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado ao longo da horizontal, sem que haja deslizamento relativo entre eles. Se seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ 0,8, qual é o módulo em newtons da força F aplicado sobre o bloco A? Então a situação é o seguinte: nós temos dois blocos, MA e MB, fornecido a massa de A 2 kg, a massa de B 1 kg e a aceleração do sistema 2 metros por segundo ao quadrado. Então aqui a gente tem uma força que atua nesses blocos e deslocando. Então vamos adotar nosso referencial primeiro, lembrando sempre que a gente vai ter só movimento na horizontal. Portanto, esse da esquerda para a direita vai ser o nosso sentido positivo. Agora vamos analisar esse vetor F aqui. O vetor F. Ele está inclinado, né? Eles têm uma inclinação θ, já fornecida pela questão, com a vertical. Aqui a gente vai utilizar um conceito interessante, que é de alternos internos. Por quê? Nós temos um vetor que está inclinado, não é mesmo? Sempre que a gente tem um vetor que tem uma determinada inclinação, a gente faz a decomposição nas direções x e y. Ou seja, a gente prolonga o vetor em x e y e faz as devidas projeções do vetor. Ok? E o que diz o alterno interno? Quando a gente tem duas paralelas, é um conceito de geometria que vocês podem se aprofundar mais depois, geometria plana, mas basicamente nós temos duas paralelas e uma transversal entre elas. Nós temos que os ângulos internos, nesse caso, por exemplo, esse ângulo θ aqui, é igual a esse ângulo interno do lado oposto, desse vértice oposto. Aqui nós temos coisa semelhante, situação semelhante. Duas verticais, duas horizontais, perdão, a gente pode chamar f de x aqui, e f que é a nossa transversal. Portanto, θ aqui vai ser igual a esse ângulo θ aqui, certo? Agora observe comigo. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, portanto a gente pode escrever um triângulo retângulo, não é mesmo? Lembrando que essa projeção FY também está desse lado aqui. Então, escrevendo esse triângulo, nós teremos F, Fx e Fy aqui. Ok? E aqui o nosso ângulo de 90 graus. O nosso ângulo θ está aqui, não é mesmo? Nós temos o nosso ângulo θ. Nós sabemos que a hipotenusa desse triângulo é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, não é mesmo? Então, é F. E os nossos dois catetos, Fx e Fy. Agora vamos relembrar algumas relações do triângulo retângulo. A primeira delas é que o seno de um ângulo, no caso θ, por definição é o cateto oposto a ele, ou seja, f de x, dividido pela hipotenusa, f. Cateto oposto, longe do ângulo, sem o ângulo, a gente usa seno. Cateto adjacente com o ângulo, a gente usa cosseno. Portanto, isolando f de x, a gente chega que f de x é f vezes seno de θ. Belezinha? Agora o seguinte, preste atenção nesse movimento aqui. Ele se dá somente na horizontal. Portanto, não há resultante, não há aceleração na vertical. Ou seja, o nosso componente Fy não interfere no movimento, então a gente não precisa analisar ela. Agora, aplicando a segunda lei de Newton, a gente chega que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, não é mesmo? Só que quem é a minha força resultante? Minha força resultante vai ser a própria f de x. Então, f de x
igual a massa vezes a aceleração. A gente já viu uma coisa interessante, que quando nós temos dois blocos juntos aqui, a gente pode somar as massas dele. Então Fx, que é F vezes seno de θ, é igual a MA mais MB vezes A. Seno de θ a questão forneceu, que é 0,6. MA mais MB, 2 mais 1, 3. E a aceleração, 2. Portanto, aqui a gente acha o que a gente quer, que é o módulo da força. 6 dividido por 0,6. Isso aqui é o mesmo que a gente escrever 6 dividido por 6 sobre 10. Isso aqui é 6 vezes 10 sobre 6. Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 6 a gente pode cancelar aqui. Chegamos na nossa resposta final. Portanto, módulo de F, 10 newtons. Essa é a resposta da nossa questão, 10 newtons. O gabarito seria esta questão aqui aberta, né? Então a resposta é só 10 newtons mesmo. Beleza?